Com grande prazer eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Glorifico o nome de Jesus por essa oportunidade de voltar aqui nesta igreja abençoada aqui de Santa Branca. É uma satisfação também estar aqui junto com o pastor Sebastião, que pela direção do Espírito Santo lidera este rebanho do Senhor, e quero parabenizar o grupo de jovens, Raios de Luz, é isso aí. Que Deus continue nos abençoando cada dia mais a liderança deste grupo. Eu creio que o Senhor Jesus nesta noite tem recebido os nossos louvores, a nossa adoração, e creio também que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. Glórias a Jesus. Pegue a tua Bíblia, vamos juntos fazer a leitura de 2 versículos bíblicos que se encontram no Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Aleluias, glórias a Jesus. Quis Deus que eu estivesse aqui hoje à noite. Eu esperava estar em outra região, e o Senhor me trouxe aqui. Graças a Deus por isso. São Mateus capítulo 12, versículos 19 e 20. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Podem assentar, igreja do Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Queridos irmãos, este texto que nós lemos trata-se de uma profecia de Isaías acerca do ministério terreno de Cristo. Isaías, aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias, ele profetizou acerca de Cristo, e em uma brilhante profecia acerca do ministério terreno de Jesus, ele disse que Jesus, durante o seu ministério, não faria 3 coisas. Ele disse que Jesus não haveria de contender, que ele não haveria de clamar. Segundo, Isaías também profetizou que Jesus não haveria de esmagar a cana quebrada. Terceiro, ele disse que Jesus também não apagaria o pavio que sai fumaça. São Mateus está repetindo as palavras de Isaías, dizendo que Jesus, durante o seu ministério, apesar de ter todo o poder, porque Jesus faz aquilo que ele quiser, todo o poder foi lhe entregue nos céus e na terra, nenhum pensamento do Senhor pode ser impedido. Não obstante a tudo isso que eu citei, a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus nunca fez, ele não faria e nunca fará 3 coisas. Quais são elas? Primeiro, Jesus não contenderá, não clamará, e ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ora, meus irmãos, nesta introdução desta mensagem, eu quero parar com os irmãos para refletirmos aqui um pouco acerca de uma coisa. Meu Deus. Todos nós sabemos que o ministério de Jesus era um ministério terreno, era um ministério público, melhor dizendo. Jesus andava pelas ruas, pelas praças. Jesus ensinava pelos montes, à beira-mar. Jesus ia à casa das pessoas. A multidão queria ouvi-lo, a multidão queria tocar nele. As pessoas queriam receber os seus ensinamentos.
Muitas pessoas chegavam-se a ele porque queriam ser abençoadas, curadas por ele. Ora, se o ministério de Jesus era um ministério público, se ele falava, se ele pregava as virtudes e as verdades do reino, se Jesus passou 3 anos ensinando, dia e noite, falando, como que agora a Bíblia Sagrada diz que ele não haveria de clamar e ninguém ouviria pelas ruas a sua voz? Eu vou explicar. Quando a palavra de Deus está dizendo que ele não haveria de clamar, quando a Bíblia Sagrada está falando aqui que ele não haveria de contender, quando a Bíblia Sagrada está dizendo que ninguém ouviria pelas ruas a voz do nosso Senhor, está querendo dizer com isto, meus irmãos, que durante o seu ministério aqui na terra, Jesus não teria o prazer, Jesus não teria a satisfação de sair pelas ruas da cidade, ele não teria a intenção de subir num lugar alto, chamar a atenção dos homens, chamar as pessoas e começar lá de cima a apontar os pecados e as fraquezas das pessoas. Quando a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus não ia contender, não ia clamar, está querendo dizer que Jesus não sairia pelas ruas dizendo: ei homem pecador, você fez isto ou você fez aquilo. Quando a Bíblia está dizendo que ninguém ouvir pelas ruas a sua voz, está querendo dizer que Jesus não sairia pelas ruas desnudando publicamente uma pessoa e apontando os seus pecados e as suas fraquezas. Diante desta compreensão advinda do Espírito Santo, eu posso vos dizer aqui nesta noite que Jesus então não faz 3 coisas. A primeira é que Jesus não acusa. Repitam comigo, igreja do Senhor: Jesus não acusa. Ora, Jesus tinha um discípulo por nome de Pedro, seu discípulo que fazia parte de sua amizade mais íntima, discípulo intrépido, símbolo do crente pentecostal. E eu às vezes começo a pensar acerca da natureza de Pedro. Eu vejo que ele era daquele tipo de gente assim, que ou é 8 ou é 80. Ele era um pouco afoito. Certo dia Jesus disse aos discípulos: eu vou ter que lavar os pés de vocês. Pedro disse: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus falou assim: aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro disse assim: Senhor, já que é assim, então pode lavar até a cabeça. Jesus não queria lavar a cabeça, ele só queria lavar os pés. O problema é que Pedro era do tipo ou tudo ou nada. Talvez você já tenha visto alguém assim. Você conhece alguém assim, que ou é tudo ou é nada? Por exemplo, domingo estou alegre, estou animado, cheio da graça. Segunda-feira eu já não estou com nada, estou abatido, desanimado, entristecido. Terça-feira eu me animo de novo, eu quero ir para a igreja, eu quero adorar, quero cultuar. Quarta-feira eu caí num desânimo novamente, e eu vou andando assim e assado. Tem dia que eu estou firme e tem dia que eu não estou. Era mais ou menos a natureza de Pedro. Veja bem uma coisa comigo. Certo dia ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Eu não sei se ele tinha muita coisa, talvez tivesse uns barquinhos, talvez tivesse algumas redes. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ganhar com isso? Eu penso, meus irmãos, que de repente esta também era a dúvida dos demais, mas os outros não tinham coragem de perguntar. Pedro ia lá e perguntava, ele questionava Jesus. Certo dia Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, quando tu te converteres, vai e confirma aos teus irmãos. Ou seja, ele não era até aquele momento em que
andava com Jesus, um discípulo convertido, mas Jesus o tolerava, Jesus o amava. Chega um momento tremendamente importante no relacionamento de Pedro e Jesus, é quando Jesus diz que tem que ir à cruz. Aí sabe o que Pedro diz? Ele diz assim: Senhor, para com esse negócio de falar que vai morrer na cruz. Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, mas só dos homens. Eu percebo que este discípulo de Jesus às vezes não vigiava e permitia ocasião ao adversário na sua vida. Mas, meus irmãos, o ponto crucial é o momento em que Jesus diz aos discípulos: todos vocês vão me deixar, eu vou ficar sozinho, todos vocês se escandalizarão em mim. Aí Pedro bate no peito, e São Marcos registrou muito bem isso. Ele bate no peito e diz assim: Senhor, eu jamais te deixarei, eu nunca te deixarei. Observemos bem, Jesus falava uma palavra e ele falava outra: todos vocês vão me deixar. Pedro diz: Senhor, eu nunca te deixarei, jamais te deixarei. Pois bem, meus irmãos, Jesus está no Getsemane. Os soldados, os capitães do templo, eles vêm e Jesus é preso. Os discípulos de Jesus, com medo, fugiram para um lado. Jesus obedeceu, foi com eles para o outro. E Pedro, o que é que ele fez? Ele foi seguindo Jesus de longe, ele foi seguindo Jesus à distância. Jesus agora está dentro da casa do sumo sacerdote, passando por um julgamento tremendamente injusto. Pedro está se apoquentando na fogueira do lado de fora. Aí sabe o que acontece? De repente sai uma criada de dentro da casa do sumo sacerdote, põe os olhos em Pedro e o reconhece. Então ela diz a ele: você também estava com ele, você se parece com ele. E Pedro diz: mulher, não sou eu, não sou eu. Vem um outro servo daquela casa, olha para Pedro e diz: você também é galileu, você estava junto com ele. E Pedro nega, ele disse: não sou eu. A terceira vez, sabe o que Marcos disse? Que Pedro falou, Pedro praguejou. Eu vou traduzir melhor isso: Pedro xingou para tentar provar que não tinha nada com Jesus. Aí sabe o que ele disse? Eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem que está aí dentro sendo julgado. Vejamos bem uma coisa, meus irmãos. São Lucas capítulo 22, diz a Bíblia que naquele momento Jesus olhou para Pedro lá de dentro. Eles estavam distantes um do outro, mas Jesus é Deus, e como Deus, ele sabia o que estava acontecendo lá do lado de fora. Eu tenho uma ótima notícia para você que nesta noite, que Jesus é Deus. Não é necessário que você me conte o que está acontecendo na tua vida e o que você está passando. Ele é Deus, e aquilo que você precisa ouvir nesta noite, Ele está aqui para falar, glorificado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que naquele momento em que Pedro nega o Senhor pela terceira vez, Jesus olha para Pedro lá de dentro. Quando eu era criança, meus irmãos, quando chegava alguma visita à minha casa, meu pai era um pastor obreiro do Senhor, e ele não gostava que nós ficássemos na sala com a visita, porque ele queria ficar à vontade para conversar com o obreiro, aconselhar alguém, conversar com algum irmão. Então nós tínhamos que ir à sala, nós cumprimentávamos a visita e nós tínhamos que sair. Se a gente demorasse um pouquinho, ele dava uma olhadinha por cima do óculos, ele não falava nada, ele apenas olhava, e o olhar do meu pai queria dizer alguma coisa para a gente. Nós entendíamos aquele olhar. Agora pense bem uma coisa comigo: Jesus olha para Pedro lá de dentro. Jesus não deu nenhuma palavra, foi apenas um olhar. Aquele olhar de Jesus para Pedro significava: Pedro, será que você não me conhece mesmo? Jesus apenas olhou para Pedro, e só São Lucas escreveu isso, que Pedro saiu dali e chorou amargamente.
seguinte: ele saiu dali abatido, angustiado, chorou amargamente. Sabe o que acontece agora? Pedro vai para sua casa, meus irmãos. Ele está alegre? Não. Diz a Bíblia que ele está angustiado, ele estava chorando, ele sabia que havia cometido um pecado. Eu neguei o meu mestre, eu neguei o meu Senhor. Agora, meus queridos, eu glorifico o nome de Jesus, porque essa história não para por aqui. Jesus é condenado, ele vai à cruz, ele vai à cruz. No terceiro dia da semana, as mulheres saem para irem ao sepulcro. Elas querem ungir o corpo do Senhor, elas levam perfumes, elas levam especiarias, porque era um costume na Palestina, era sinal de respeito e honra ao morto, ungir o seu corpo. Quando as mulheres chegam ao sepulcro, diz a Bíblia que ali havia um anjo com aspecto de um relâmpago. O anjo disse para as mulheres: olha, vocês estão buscando o vivente dentre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aí em Marcos 16, versículo 7 exatamente, diz a Bíblia que o anjo disse para as mulheres: façam o seguinte, eu quero que vocês voltem, eu quero que vocês avisem aos discípulos que Jesus ressuscitou, mas tem uma coisa, avisa Pedro também. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês nesta noite. Aquele anjo poderia ter dito às mulheres: olha, eu quero que vocês saiam daqui e não se esqueçam de avisar os discípulos, mas avisem principalmente João, que é o discípulo amado do Senhor. Não, o anjo não citou o nome de João. O anjo então poderia ter dito: avisem os discípulos e não se esqueçam de avisar Tiago, irmão do Senhor. Não foi isso. O anjo poderia ter dito: avisem os discípulos que Jesus ressuscitou e não se esqueçam de avisar sua mãe Maria. Mas não foi isso. O anjo mandou avisar os discípulos e mandou avisar a Pedro. Por que mandou avisar a Pedro? Porque foi Pedro que tinha pecado, era Pedro que estava chorando amargamente, era Pedro quem necessitava. Eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para te dizer que Deus manda te avisar que você faz parte dos planos dele, que ele não te esqueceu. Não importa a tua situação, não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha se passado na tua vida, Jesus está avisando nesta noite: eu mando te avisar que você ainda é meu filho, que eu ainda te amo, que eu ainda tenho propósitos na tua vida. Quem pode receber esta palavra do Senhor nesta noite? Agora você imagina bem a hora que as irmãs chegam à casa de Pedro e elas batem a porta. Como é que Pedro está? Ele está alegre? Não, chorando amargamente. Ele está triste, ele sabe que ele cometeu um pecado. Agora as irmãs chegam lá e dizem: Pedro, nós fomos ao sepulcro. Chegando lá, tinha um anjo, Pedro, que disse que o mestre ressuscitou. Ele mandou que nós voltássemos e avisássemos os discípulos. E tem uma coisa, Pedro, ele mandou que nós viéssemos aqui na tua casa, ele mandou que nós avisássemos você também, Pedro. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora tem uma coisa, meus irmãos, Jesus agora é ressurreto, ele está aparecendo a diversas pessoas. Diz a Bíblia que Pedro sai correndo de sua casa e corre, ele vai ao sepulcro. João escreveu que ele saiu correndo, ele foi ao sepulcro, ele queria conferir se Jesus tinha ressuscitado mesmo. Agora pensemos bem uma coisa aqui: olha, Jesus já ressuscitou, Pedro agora está alegre, mas tem uma coisa: o problema não havia sido resolvido. Vocês concordam comigo que Pedro pecou, houve um problema e o problema não foi resolvido. Aí São João capítulo 21 diz a Bíblia que os discípulos estão à beira-mar, os discípulos estão na praia, eles estão pescando. Jesus chega lá, opera um milagre, o peixe aparece e os discípulos começam a fazer um jantar delicioso. No jantar tinha peixe e tinha pão. Glorificado seja o nome do Senhor. Os discípulos estão comendo peixe
Os discípulos estão saboreando aquele pão delicioso. Fala, meu Deus. Aleluia. Pedro estava lá, Jesus também. O jantar estava gostoso, mas o problema não tinha sido resolvido. Você já viu quando uma pessoa está devendo a outra, ou tem um problema com a outra e começa a fugir? Se eu sei que está vindo por aqui, eu dou uma volta por lá. Se eu sei que vem por cá, eu passo do outro lado. Mas quando encontra, tem que resolver, sim ou não? Maravilha, este foi o momento que Jesus se encontrou com Pedro. Agora tem que resolver. Jesus poderia, meus irmãos, de repente, durante o jantar, Jesus poderia ter tocado no assunto. Jesus poderia ter pedido a opinião dos demais discípulos acerca daquilo que Pedro tinha feito, mas ele não fez assim. Eu fico imaginando esta cena. Primeiro eles comem o pão, primeiro eles comem o peixe, está tudo tranquilo, mas o problema ainda precisava ser resolvido. Eu tenho uma palavra do Espírito Santo, e a palavra é esta: resolva o teu problema enquanto você pode. Resolva o teu problema enquanto você pode. Jesus estava ali, meus irmãos. Agora chega um momento que Jesus vai restaurar o seu discípulo, que ele vai resolver o problema do seu discípulo Pedro. Eu fico imaginando, se fosse eu, se fosse você, será o que nós falaríamos para Pedro? Aquela pessoa que no momento que nós precisamos, nos abandonou simplesmente. Aquele amigo que eu fiquei com ele durante 3 anos, que eu ensinei, discipulei a hora que eu precisei, ele disse: eu não conheço esse homem, não sei nem quem é. Será o que, irmão Manuel Palmeira, nós poderíamos dizer para ele? Se fosse eu, quem sabe? Não é assim que nós resolvemos? Dedo em riste, não é assim? E nós olhamos bem para a pessoa e falamos assim: quem sabe Jesus não poderia ter feito isso? Pedro, o que você fez comigo não é papel de homem. Não é assim que nós costumamos resolver. Jesus então poderia ter olhado para ele, cruzado os braços, mas que papelão, hein? Que coisa, que coisa. Fala, meu Deus. Ou então Jesus poderia ter resolvido de outra forma: olha, Pedro, eu até te perdoo, mas amizade com você nunca mais. Pedro, eu até te perdoo, mas faz uma coisa: evita passar perto de mim. Se você me vir numa calçada, atravessa, por favor, não vai à minha casa. Foi assim que Jesus fez? Não, irmãos, sabe o que eu aprendo? Leia lá em São João 21. Jesus não tocou no assunto. Jesus resolveu o problema sem tocar no assunto. Jesus não põe o dedo na ferida de ninguém. Se você tem uma ferida, querido, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus só estende as mãos para curar, para sarar, para restaurar, para levantar. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus poderia ter dito tantas coisas para ele, mas Jesus não fez. Jesus simplesmente, ele olhou para Pedro. Eu imagino esta cena, um frente ao outro, bem pertinho, os outros discípulos para lá, saboreando o restante do pão com peixe, só os dois, a sós, para tratar do problema. Jesus olha bem para Pedro e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E Pedro diz assim: Senhor, eu te amo. Mas vejamos bem que agora não é mais aquele Pedro que bate no peito e diz: jamais eu te deixarei. Não, esse Pedro agora está quebrantado. Sabe por quê? Da segunda vez que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? No original diz a Bíblia que ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. A primeira vez ele respondeu: amo. Quando Jesus perguntou a segunda vez: você me ama? Ele respondeu: eu gosto do Senhor. Sabe o que ele pensou? Eu dizer novamente que ama, isso é muito forte, é muito forte. Eu vou dizer que eu gosto. Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro, meus irmãos, respondeu o seguinte: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Eu não encontro na Bíblia Sagrada uma oração melhor do que esta. Eu não encontro na Bíblia Sagrada alguém se expressando ao Senhor de uma maneira melhor do que esta, dizendo: Senhor, tu sabes de tudo. Ei, querido irmão, querida irmã jovem, existe um Deus nos céus, e este Deus sabe de tudo. Existem coisas
nós queremos contar para Deus, e às vezes nós não sabemos, não conseguimos. Você pode só chegar diante dele, derramar as tuas lágrimas e dizer a ele: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes de tudo, alabachurianda, alabacheia, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo Pedro dizendo: Senhor, tu sabes de tudo, eu vejo Pedro querendo dizer: Senhor, o Senhor sabe o que eu andei fazendo aí, o Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe de tudo. Eu não quero nem tocar no assunto, mas o Senhor sabe que eu te amo. Ei, querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está olhando, jovem, para dentro do teu coração, para dentro do nosso coração. As pessoas que te olham, elas só conseguem te olhar por fora, elas só conseguem ver você por fora, mas existe um que conhece por dentro, que conhece por dentro. Nesta noite nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Glorificado seja o nome do Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aleluias. Você não tem que se preocupar em dar tantas explicações às pessoas, não. Existe um Deus que sabe de tudo. Você não tem que se preocupar para lutar tanto. Tem gente que empreende uma luta tão grande: eu vou tentar mostrar que eu não sou isso. Não! Existe Deus no céu que sabe de tudo. Então você pode olhar para ele e dizer: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe de tudo. O Senhor está aqui em nosso meio nesta noite, irmãos. Ele está aqui, não é para acusar ninguém, Ele está aqui para restaurar, levantar, fortalecer, renovar, refazer, restabelecer, devolver aquilo que perdemos. Glorificado, engrandecido seja o nome santo de Jesus. O Senhor não acusa. São João capítulo 8 diz a Bíblia que Jesus estava no pátio do templo. Trouxeram a Jesus uma mulher. Diz a Bíblia que esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Que a mulher praticou um adultério é verdade, eu não posso negar. Que ela transgrediu um mandamento também é verdade. Que esta mulher pecou é inegável. Mas os acusadores da mulher tinham tanta pressa que se esqueceram de levar o homem, que segundo a lei de Moisés também deveria ser apedrejado. Agora imagine como esta mulher chega diante de Jesus. Imagine como esta mulher chega diante do Senhor. Esta mulher não é levada diante de Jesus educadamente, bondosamente, não. Quando alguém apanhava uma mulher em adultério, essa mulher ia apanhando até o local do apedrejamento. Eu fico imaginando o estado dessa mulher quando ela chega perto de Jesus. Ela cai ao chão, alguém a levanta pelos cabelos, bofetadas, xingamentos de tudo quanto é forma, chegam diante de Jesus e dizem assim: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Moisés disse que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, o que dizes? Meu Deus. Diz a Bíblia que Jesus não responde palavra, está a escrever com o dedo em terra. Mas eles insistem: o que é que o Senhor vai mandar fazer? Jesus se ergue, se levanta e diz assim: aquele dentre vós que não tiver pecados, seja o primeiro a atirar a pedra. E volta a escrever em terra. Os homens estão ali prontos para matar a mulher. Eles têm pedras nas mãos para matá-la. Mas Jesus não tem uma pedra na mão, não. Jesus só tem na mão o pó da terra. Ele estava escrevendo em terra. Ele só tem o pó da terra, que sou eu, que é você. Nós somos o pó, mas estamos na mão dele. Jesus nunca tem uma pedra para atacar em você. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro.
ele está sós para resolver o problema com a mulher. Jesus pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, ninguém ficou, todos se foram. Jesus olhou para ela e diz assim: já que ninguém te condena, nem eu te condeno. Vai em paz, mulher, e não tornes mais a pecar. Aleluia. Ele poderia ter acusado aquela mulher, mas eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer que Jesus não acusa. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Isaías profetizou, em Mateus está repetindo, que ele não esmagará o caniço quebrado. Segundo, repitam comigo: Jesus não esmaga. Não esmaga. Mais uma vez: Jesus não esmaga. Não esmaga. No templo havia um aparelho de iluminação por nome de candeeiro. O candeeiro tinha 7 canas ou 7 varas. Pelas canas do candeeiro corriam o óleo, corria o azeite, que queimado fazia acontecer a iluminação do templo. O levita era responsável pela manutenção do candeeiro. Porém, muitas vezes, na hora de se fazer a manutenção, o levita às vezes descuidava, e uma daquelas canas se caía ao chão, ou eram comprimidas contra a parede. O que acontecia? A cana, ela se quebrava. Quando uma cana daquelas se quebrava, o que o levita fazia? Ele arrancava aquela cana, jogava fora e substituía. O levita tinha que colocar outra cana no lugar, porque o que acontecia? A cana quebrada, ela perdia o azeite, perdia o óleo. Quando o óleo baixava, perdendo-se o óleo, o que acontecia? A chama, o fogo se apagava. Então o levita era obrigado a substituir a cana para não comprometer a iluminação do templo. Pois bem, meus irmãos, eu vos disse que o levita jogava a cana fora, mas agora a Bíblia Sagrada diz que Jesus não esmaga a cana que está quebrada. O levita era obrigado a esmagar, ele acabava de amassar e jogava fora, porque ela era fininha. Agora Jesus não. O nosso grande sumo sacerdote Jesus, ele não esmaga a cana quebrada. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meus irmãos. Existem uma série de coisas, existem uma série de situações da nossa vida que às vezes nos quebram. Os problemas da vida às vezes nos quebram. As surpresas desagradáveis que temos na nossa vida nos deixam quebrados. As situações inesperadas que vêm contra nós nos quebram. As dificuldades da nossa vida espiritual, às vezes ministerial, familiar, financeira, material, problemas que vêm contra a nossa vida e nos quebram. Mas eu quero dizer algo tremendo e importante. É que Jesus, quando vê uma cana quebrada, esta cana que sou eu, que é você, ele não acaba de esmagar e joga fora, não. Já está quebrado, para que vai acabar de esmagar? O levita jogava fora, mas Jesus não, pelo contrário, ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Estando quebrado ou não, Jesus não te lança fora. Tempos atrás eu conversei com um irmão, ele disse: olha, eu estou quebradinho da cabeça aos pés, mas quando Jesus olha para ele, Jesus fala assim: para mim ainda tem jeito, está todo quebrado, mas eu não vou acabar de esmagar. Jesus tem um poder tremendo, meus irmãos. Quando ele vê uma cana quebrada, o seu olhar é de recuperação. É de recuperação. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não posso viver a minha vida inteira quebrado. Existem pessoas que o tempo passa e elas costumam reclamar da vida, dizendo: eu fui quebrado, eu estou quebrado. Passam-se, pastor Sebastião, 5 anos, 10 anos, e aquela pessoa está lamentando aquele episódio ruim e triste que
aconteceu na vida dele, irmão. Quanto tempo tem isso? 5, 10 anos? Esquece isso, porque Jesus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Se alguma coisa deu muito certo na tua vida, glorifique a Deus, esqueça. Sabe por quê? Porque às vezes eu me conforto com aquilo que deu certo, e eu fico lembrando de uma coisa que deu certo há 20 anos atrás, mas às vezes também eu fico amargurado naquilo que deu errado. Sabe o que Paulo disse? Eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante de mim. Tem coisa nova aí na frente, tem coisa nova na frente. Olhe para a frente, glorificado seja o nome do Senhor. Se eu ficar com quebraduras que não são tratadas, sabe o que é que acontece comigo? Eu vou perdendo o óleo. A hora que o óleo vai passando pela cana, naquele ponto onde foi quebrado, o óleo vai vazando, eu vou perdendo. Ou, irmão, às vezes Deus já tinha que ter feito uma coisa maior na minha vida, já era para eu estar lá na frente, mas eu fiquei quebrado, parado aqui. O óleo foi vazando. Em nome de Jesus, não perca o óleo, não perca o azeite, não perca a tua graça, não perca aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes o Senhor nos dá o óleo, azeite precioso para manter a chama acesa. Aí de repente eu tenho às vezes alguma coisa dentro de mim, alguma ferida, alguém de repente fez alguma coisa comigo, e eu não fui diante do Senhor para que Ele me consertasse, me arrumasse. Aí o óleo começou a vazar, eu fui perdendo a força, fui ficando triste, desanimado. Aí eu começo a arrastar. Me quebraram, irmão, me quebraram. Não foi Jesus que te quebrou. Jesus não esmaga ninguém, não esmaga ninguém. Ele está aqui nesta noite para restaurar a nossa vida. Existem situações no nosso coração que só Jesus conhece e sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa: as tristezas da tua vida, da tua alma, Ele está aqui nesta noite para curar, para sarar. Abra o teu coração diante do Senhor nesta hora. Abra o teu coração diante de Jesus nesta hora, e permita que o Espírito Santo passe o bálsamo. Permita que o Espírito Santo te cure. Permita que o Espírito Santo te sare. Permita que o Espírito te dê graça para perdoar. Será por que eu estou perdendo o azeite? De repente é porque eu perdi aquela graça que eu precisava para perdoar. Quebrou, e a hora que o óleo passa, vai perdendo. Deixa eu dizer uma coisa aqui: o azeite na nossa vida, ele não baixa de uma hora para outra, não. O teu carro não acaba a gasolina exatamente naquele momento que ele parou no meio da avenida. Não, ele não acabou a gasolina aí. Acabou desde a hora que você encheu no posto e saiu dali. A hora que você saiu, o tanque foi baixando, sim ou não? O nível foi baixando. O azeite da nossa vida, ele não acaba de uma hora para outra. Ele vai baixando aos poucos. O que foi o problema das virgens loucas? Insuficiente de azeite. O azeite acabou na hora que o esposo chegou? Não, não foi. Foi acabando, e elas não perceberam que o azeite estava baixando. Eu vou falar algo que o Espírito Santo está me impulsionando. Como profeta do Senhor, na autoridade do Espírito Santo, Jesus te dará graça para liberar o perdão. Glorificado seja o nome do Senhor. Perdoar não é esquecer. Não, eu vou esquecer, eu não consigo. Quem disse que a Bíblia está mandando você esquecer? Perdoar é anular. Deus vai te dar graça para anular a dívida. Que alguém, de repente, alguém contraiu contra você, alguém que fez algo contra a tua vida, receba esta palavra de Deus nesta noite. Você que vem pedindo ao Senhor: Senhor, me dá graça para fazer o exercício do perdão. Jesus vai te dar esta graça nesta
noite, para você anular e não perder mais um azeite e se manter na alegria do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele não esmaga a cana quebrada. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando um vaso se quebra na tua casa, o que é que você faz? Você pega a vassoura, junta os cacos e põe no lixo. Jesus não manda ninguém para o lixo. Jesus não põe ninguém no lixo. Jesus não põe ninguém no lixo. A tua vida é tremendamente importante para Ele. Glória a Deus, aleluia. A tua vida, jovem, é tremendamente importante para o Senhor. Ele tem um amor tremendo, especial, carinho pela tua vida. De maneira nenhuma Ele te lançará fora. Há momentos que nós chegamos diante dEle, fracos que somos, chegamos diante dEle quebrados. Mas Jesus, Ele começa sempre a nos consertar, nos fortalecer. Eu tenho certeza aqui que muitos irmãos têm essa experiência de chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, só Tu sabes, eu estou quebrado. Mas a hora que você levanta dali, você se levanta alegre, renovado, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, pronto para continuar. Você quer caminhar mais, aleluia, porque Jesus não esmaga. Se você já está quebrado, Ele não vai acabar de te esmagar. Ele está operando aqui nesta noite uma obra de restauração. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, orado seja o nome de Jesus. Terceiro lugar, diz a Bíblia Sagrada, que Ele não apaga um pavio que fumega. Eu creio. Repitam comigo: Jesus não apaga. Não apaga. Mais uma vez: Jesus não apaga. Não apaga. Jesus não queima ninguém, não queima o filme de ninguém. Jesus não apaga ninguém. Deus te ama junto. Cana quebrada, óleo vazando, fogo apaga. É por isso que tem que resolver o problema da quebradura. Fala, meu Deus. Se eu não resolver, o fogo baixa, o fogo apaga. Depois que apaga o fogo, segundo esse entendimento bíblico, fica-se a fumaça. Agora a Bíblia está dizendo que Jesus não apaga o pavio. Não é que está com fogo, não. A Bíblia está dizendo que Jesus não apaga o pavio que está saindo fumaça. Aí nós pensamos assim: ora, se está saindo fumaça, é porque o fogo já apagou, sim ou não? Já apagou. Agora Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo que Jesus não apaga aquele pavio, mesmo que esteja saindo fumaça. A gente pensa assim: mas já apagou. Jesus fala que eu não apago. Mas Senhor, já está apagado. Pensa bem isso aqui comigo. Está aqui o pavio está saindo fumaça. Aí Jesus fala assim para mim: olha, eu não vou apagar isso aí não. Mas Senhor, isso aqui já está apagado. Eu não vou apagar. Mas já está apagado. Jesus olha: não está apagado. Está saindo fumaça ainda. Eu não vou acabar de apagar. Fala, Deus. A fumaça incomodava os adoradores do templo. Fumaça intoxica. Fumaça faz tossir. Fumaça fazia arder os olhos. É por isso que o levita tinha que ir lá resolver o problema rápido. Mas apesar disso, eu sei, irmãos, que quem fica enfumaçado, ele intoxica muitas vezes. Eu sei que se eu for apagar na minha vida, eu vou começar a intoxicar os outros. Quem está do meu lado, eu estou só com fumaça. Eu começo a distribuir minha fumaça para os outros. Aí eu não consigo mais compreender as coisas de Deus. Eu não consigo mais entender nada. Aí alguém olha para mim e fala: esse camarada está ruim. O fogo de Deus já apagou na vida dele, é verdade. Ele só está com fumaça, é verdade. Mas a hora que Jesus olha e fala: eu não vou acabar de apagar. Você está podendo compreender essa palavra de Deus nessa noite?
repente sai fumaça, irmão, é ruim para você, pode ser ruim para mim, incomoda o irmão, incomoda a irmã. Acontece que Jesus ama ele, pastor Sebastião. Acontece que Jesus ama essa pessoa e diz: eu não vou acabar de apagar, eu não vou acabar de apagar. Quem pode glorificar o nome de Jesus nesta noite? Ele não apaga o pavio que sai fumaça. Essa fumaça, meus irmãos, ela representa as coisas do passado. Às vezes nós paramos para lembrar de coisas que aconteceram tempos atrás, e nós costumamos contar coisas boas que aconteceram, a disposição que eu tinha, o ânimo que eu tinha para fazer as coisas de Deus, o trabalho que eu fazia na obra do Senhor, a graça que eu tinha para a oração. E eu começo a contar essas coisas, mas de repente alguém me pergunta: quanto tempo faz isso? Eu falo: isso foi há 10 anos. E hoje? Não, hoje eu fiquei nessa fumaça, na lembrança. Essa fumaça, meus irmãos, ela nos faz pensar nas coisas que ficaram para trás. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nome de Deus é já, é agora. Jesus está olhando para a minha vida. Ele não está interessado naquilo que ficou, e também não está interessado naquilo que eu prometo para Ele que vou fazer, porque o mundo da linguagem sem a prática, ele é vazio. O Senhor está olhando para a minha vida hoje, agora, neste momento, e querendo saber das coisas que estão acontecendo comigo hoje, dos meus propósitos do hoje. O que eu posso dizer ao Senhor agora? Quais são as minhas intenções agora para o Senhor? Às vezes nós nos projetamos para o futuro e nós pensamos assim: depois que eu resolver isto ou aquilo na minha vida, eu pretendo fazer isto ou aquilo para o Senhor. Jovens, por exemplo, às vezes costumam se projetar para o futuro: depois que eu me casar, eu pretendo me envolver com isso ou com aquilo na obra de Deus. Não, o Senhor não tem interesses nisso. O Senhor está olhando para a minha vida agora, é hoje. Hoje, de que maneira eu posso me apresentar ao Senhor? Eu posso sim chegar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, age, trabalha, opere em minha vida hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa fumaça, meus irmãos, ela também representa na nossa vida aquilo que sobrou, aquilo que restou no nosso coração. Eu conversei com um jovem uma vez que ele me disse: pastor, eu estou tão fraco, mas tão fraco que para eu orar, eu tenho que deitar na cama e fico pensando: eu tenho que orar. E eu tento rolar, eu fico na beiradinha da cama. Se eu rolar da cama, cair de joelho ali, aí eu oro. Se eu não cair de joelho, eu não consigo. Eu não tenho força, mas eu tenho tanta vontade. Sabe o que eu vejo esse jovem dizendo? Eu não tenho força, mas ficou um pouquinho de fumaça. O fogo apagou, mas ficou um pouco de fumaça. Ficou vontade. E Jesus, quando olha para ele, Jesus está dizendo: eu não vou acabar de apagar. Irmão, Jesus tem um poder tremendo. Eu consigo pegar fogo e transformar em fumaça, mas Jesus consegue pegar só a fumaça e transformar em fogo novamente. Quem pode glorificar? Quem pode adorar o nosso Senhor nesta noite? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não sei, querido, como está a tua vida, a tua situação. Só não sabe, certo é que Jesus está olhando para a tua vida e dizendo: eu não vou acabar de te apagar. Eu vou te dar mais força, eu vou te dar mais ânimo, eu vou te dar mais graça, eu vou te dar mais coragem, eu vou te levantar, eu vou te colocar em pé, eu vou te usar. Quem pode receber esta palavra de Deus aqui nesta noite? Se o
diabo quiser, Jesus vai te dar vitória. Mas se ele não quiser, Jesus vai te dar vitória da mesma forma, porque você é filho dele, porque você está na presença dele. Aleluia! E na presença do Senhor todos os dias nós somos renovados, restaurados. É por isso que Jeremias dizia: Senhor, renova as nossas forças como dantes. Eu digo na autoridade do Espírito Santo, esta noite é uma noite de restauração. Esta é uma noite em que o Senhor quer renovar as nossas forças. Xarabassuriandecaias. Dê lugar ao Espírito Santo nesta noite, porque é Ele quem está aqui para renovar as forças. Ele quer renovar as forças da juventude. Ele quer renovar a tua força, jovem. Ele quer renovar a tua força, moça. Aleluia! Ele quer renovar as tuas forças, irmãs. Ele quer renovar as tuas forças, irmãs. Aleluia! Aleluia! Ele tem poder. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Não existe obstáculo difícil. Não existe obstáculo tão grande na frente dele que ele não possa transpor. Não existe coisa demasiadamente difícil para ele. O Senhor está com os olhos sobre a tua vida, e os olhos do Senhor estão sobre você. E quando Jesus olha para você nesta noite, ele simplesmente diz: meu filho, minha filha, eu não estou te acusando de nada, eu não vou te esmagar, eu não vou te apagar. Quem pode glorificar o nome dele, adore o nome de Jesus nesta noite e receba da parte de Deus. Receba da parte do Senhor vitória para a tua vida. Receba da parte do Senhor graça de Deus. Receba da parte do Senhor mais da autoridade do Espírito Santo. Receba agora da parte do Senhor renovação espiritual. Seja renovado pelo Senhor. Renovação da fé, fortalecimento da fé. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor vai fortalecer os teus braços, aleluia, para trabalhar na sua obra. O Senhor firmará os teus pés para continuar caminhando. Quem pode receber esta palavra de Deus aqui nesta noite? Adorado seja o nome de Jesus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Nós vamos orar a Deus nesta hora. Adorado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Antes de nós orarmos aqui, aleluias, eu quero saber se tem aqui alguma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Quero saber de você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que está aqui nesta noite, Jesus está te convidando para retornar. Jesus está te convidando para voltar e te dizendo: eu não estou te acusando de nada, e eu não vou te esmagar e nem vou te apagar. Onde tem aqui uma pessoa? Você que não está na comunhão da igreja, Jesus está te chamando para voltar hoje. Jesus está te convidando para retornar. O compromisso de Cristo é com os membros que estão ligados no corpo. Olhos azuis são bonitos, sim ou não? Se eu chegar com 2 olhos azuis aqui e mostrar para vocês, vocês vão sair correndo. Que isso, pastor? Você arrancou isso de quem? Porque os olhos azuis são bonitos no corpo. Fora do corpo, ninguém quer ver. Membro fora do corpo, irmãos, entra em decomposição. E o Espírito Santo está convidando você que está fora do corpo para voltar, para receber graça, para receber força, para receber vitória. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu creio que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite. Onde está você? Dê-se um sinal com a tua mão. Hoje é o teu dia de vitória.
Hoje é o teu dia de vitória. Aqui do meu lado direito, onde está aqui uma pessoa que precisa retornar para o Senhor, voltar, se chegar a Cristo. Aqui do meu lado esquerdo, onde está você? Jesus está te convidando, Jesus está te chamando. Aproveite esta oportunidade que o Espírito Santo te concede. Aproveite esta oportunidade que Deus está te dando nesta hora. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou esperar por um minutinho. Eu vou te esperar por um minutinho. Onde está você? Que Jesus está te chamando. Esta é a oportunidade que Deus está te dando. É o momento que Deus está te concedendo. Aleluias. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, queimando, chama, ó pecador, vem já. Cante comigo, igreja. Vem já. Jesus está te convidando. Jesus está te convidando. As horas são passadas, eu tenho que encerrar. Mas Jesus está te convidando, Ele quer te restaurar. Ele está te convidando. Eu tenho que parar seu convite, mas Jesus está dizendo que este é o teu momento, é a tua oportunidade. Algumas pessoas querem resolver algumas coisas primeiro para depois vir a Cristo. Não, quem resolve é Ele. Quem faz é Ele. Sozinho você não consegue. Você precisa dEle, precisa da ajuda dEle. Aleluia. Onde está você, em nome de Jesus? Eu tenho que encerrar, eu tenho que parar. Aleluias. Será que não vai ter ninguém aqui que ouviu a palavra do Senhor? Vem em nome de Jesus. Aleluias. Adorado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Que Deus te abençoe, irmãos. Aleluias. Será que não tem mais ninguém aqui que Jesus está convidando, chamando? Eu estou falando para você que está fora do corpo de Cristo. Jesus está dizendo que você tem que estar dentro, você está do lado de fora. Essa é a hora, esse é o momento, essa é a oportunidade. Eu vou encerrar, mas eu vou contar uma coisa aqui em um minuto. Eu estava pregando a palavra do Senhor numa igreja, e naquela noite eu fiz uma coisa que eu nunca fiz. Eu desci no púlpito, fui à minha esquerda, tinha uma família bem à frente. Eu perguntei a eles: vocês não querem entregar a vida a Jesus? Eles só maneavam a cabeça e diziam que não.
Eu nunca fiz aquilo. Eu insisti com eles, eles diziam não. Tudo bem, voltei, encerramos. 3 meses depois, eu me encontrei com aquela família, eu me lembrei deles, eles se lembraram de mim. Eu conversei com aquela mãe daquela família. Eu perguntei: cadê o moço que estava junto? Tinha um rapaz de uns 20 anos de idade. Ela disse: pastor, o senhor não ficou sabendo? Eu falei: não. Aí, irmãos, o diabo já tinha laçado. Aquilo me arrepiou. Eu pensei: Jesus queria livrar aquela família naquele dia. Mas eles diziam: não, não quero, nós não queremos. E Jesus não força ninguém a nada. Eu estou aqui convidando e dizendo que você não deve rejeitar o convite do Espírito Santo, porque Jesus essa noite quer te resgatar e livrar a tua alma. Essa noite Jesus quer livrar a tua alma. Pela última vez, onde está você? Você quer receber esta vitória, esta bênção do Senhor? Sai do teu lugar e vem à frente, porque eu tenho que parar. Aleluias. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu vou encerrar este convite aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Levante a tua mão para o céu, igreja do Senhor. Vamos orar ao nosso Pai Celestial nesta hora. Vamos apresentar o seu filho que está aqui à frente. E o Senhor, pelo seu poder, vai restaurá-lo, renová-lo. Vamos orar pelos jovens que estão aqui. Aleluia, eles não são o futuro da igreja, eles são a igreja. Adorado seja o nome do Senhor. Levante a tua voz agora em oração. Levante a tua voz em oração, igreja do Senhor. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de toda a glória, Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos ao Senhor porque o Senhor é bom. Adoramos o teu nome, Jesus, na beleza da tua santidade. Te damos graça pela vida da tua santa igreja. Nós te damos graça pela vida desses jovens que foram comprados, lavados no teu sangue. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dos teus filhos que estão aqui. Nós te glorificamos pela vida, Senhor, do teu filho que está aqui à frente. Senhor, renovando pactos com o Senhor, voltando ao Senhor. Nós te pedimos: toma-o pelas tuas mãos, Jesus. Firma os seus passos, dá graça, força, renova-o pelo poder do Senhor. Se tiver cometido falhas, que sejam perdoados no teu nome, Jesus. Senhor, estenda as tuas mãos para abençoar os jovens que aqui estão. Concede a eles a tua graça. Senhor, meu Deus, dê a eles força para viverem neste mundo. Jesus, renova a nossa juventude pelo teu poder. Faça dos nossos jovens obreiros, obreiras, pessoas comprometidas, usadas em tuas mãos. Querido Deus, abençoa toda esta igreja, dando vitória, dando graça, dando força. Renova agora, Senhor, nossas forças espirituais. Oh Deus de toda glória, restaura-nos, Senhor. É o que nós te clamamos, Pai, te pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Todos digam amém. Amém. Repitam comigo: a vitória é nossa. A vitória é Pelo nossa. sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Última vez, com muita fé, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado.